E para falar mais sobre as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente recebe agora o economista e professor da FAC-SP, Rodrigo Simões. Oi, professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite, Elaine. E boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, professor, então vamos aí, né, repercutir um pouco a fala do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele tomou posse hoje, esse foi o primeiro discurso dele como ministro da Fazenda. Resumidamente, falou sobre reduzir o déficit primário, se comprometeu a enviar o novo modelo de âncora fiscal ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre deste ano, fazer o Brasil voltar a crescer com responsabilidade social. Gostaria de saber do senhor se essas falas tiveram um peso suficiente ou se o senhor acredita que ainda foram um tanto superficiais. Olha, bem exemplificado por você. Acho que foi um pouco superficial, porque assim, quem não conhece a história, se hoje tudo começasse no dia de hoje, o discurso foi excelente, tá? Mas o que acontece? Na minha análise, eu acho que faltou um pouco esse discurso ser um pouco mais técnico, tá? Foi um discurso um pouco assim genérico, apesar que ele trouxe toda a equipe para poder participar do evento, as pessoas poderem conhecer quem vão ser os assessores, os assistentes, os secretários. Eu acredito que foi um pouco superficial e isso acabou, Kalina, não passando uma segurança já no primeiro dia de mandato de eleição como ministro, tá? Então achei que ficou um pouco a desejar, tá? Mas o senhor acredita que já há por parte do mercado um certo receio, diria um certo medo, preconceito já com a figura de Fernando Haddad nessa pasta? Olha, o mercado ainda desconfia bastante, tá? Até mesmo dos empresários que eu converso e dos investidores, ainda fica um pouco nebuloso como vai se dar, Kalina, essa atuação do Haddad. Porque hoje, uma coisa que ficou muito claro no discurso dele é o seguinte, olha, o Ministério da Economia vai atuar, eu vou atuar, mas também de uma forma em que o governo, né, que o presidente Lula, ele também nos ajude a dar direcionamento. Então você olha, né, nessas entrelinhas, você fica se perguntando, poxa, mas será que o Ministério da Fazenda vai ter uma autonomia ou vai se submeter à vontade política, tá? E isso é uma ingerência, tá? Uma ingerência da política na economia. Então, o mercado, ele está muito atento nessas entrelinhas, apesar que hoje, primeiro dia do ano, muita gente retornando de férias, investidores, a bolsa já respondeu bem aí, com queda, tá? O dólar para cima, e principalmente o relatório Foco aí, da Focus, com os principais indicadores apontando aumento de taxa de juros, aumento de inflação para esse ano, queda do PIB, curva de juros futuros subindo. Por quê? Porque hoje era o dia do Fernando Haddad vir com um discurso um pouco mais técnico, dar um pouco mais de segurança para os ouvintes, para os telespectadores que estiveram e que acompanharam todo esse discurso, ansiosos para isso. Então, eu acredito que o mercado, ele ainda não conquistou o mercado e o mercado vai acabar respondendo à altura porque não tem jeito. A economia é feita de pessoas e é feito também de expectativas. Doutora Elaine, a senhora tem alguma pergunta? Boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar, nós tivemos com o ex-ministro Henrique Meirelles no dia 31 de dezembro aqui na TV Jovem Pan, e eu conversava com ele a respeito das reservas cambiais, que a gente sabe que ele foi responsável por o acúmulo de reservas cambiais enquanto presidente do Banco Central na gestão de Lula. E perguntei para ele como é que ele achava que esse atual governo, né, principalmente sob liderança do Haddad, iria se comportar nessa questão, quer dizer, como é que ia ser essa pressão aí sobre as reservas cambiais, principalmente frente à autonomia do Banco Central, e se ele acreditava que Haddad faria uma gestão onde respeitaria essa cartilha de manter essa reserva cambial elevada. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, o que o senhor acha a respeito desse tema? Olha, Elaine, assim, as reservas cambiais foram acumuladas ao longo do tempo, ao longo do governo, do primeiro governo Lula, do segundo, da Dilma, enfim, e por aí vai. E isso acabou nos trazendo um bom colchão financeiro, tá? Diante das nossas dívidas, principalmente externas, né? Nós somos
credores líquidos. E assim, o que muito fica na dúvida é assim, poxa, mas será que a gente não consegue pegar essas reservas e quitar uma boa parte das dívidas? Como é que a gente pode usar isso, né? E na verdade não é tão simples assim. Por quê? Porque você também não pode influenciar muito na oscilação e no dinamismo da cotação do dólar. Você não pode pegar todas essas reservas e jogar artificialmente no mercado. Então elas estão lá, tá? Servem de colchão financeiro para o país enfrentar uma crise e serve também como artifício para o Banco Central, em períodos de alta volatilidade, ele entrar vendendo dólar, injetando dólar na economia. Então essas reservas ela é mais para serem utilizadas em momentos decisivos, de segurança, tá? Então é basicamente isso. Elas continuam lá, serão usadas estrategicamente, mas hoje também o ministro ele acabou não falando dessas reservas, né? Mas se eu posso responder, se conseguir responder sua pergunta, acho que é isso. Agora, professor, ainda sobre a fala de Fernando Haddad, ele disse que ainda no primeiro semestre deste ano vai apresentar um novo modelo de âncora fiscal. A gente viu que com a PEC da transição houve o rompimento do teto de gastos. E eu gostaria de saber do senhor qual deve ser a melhor alternativa como âncora fiscal e se de fato funcionam, né? Porque a gente vê que é recorrente nos governos que haja esse rompimento. Exato. Você vê que nesse discurso, eu assisti os discursos aí mais de uma vez para poder analisar bem a fala e tentar entender algumas entrelinhas. Ele comenta sobre essa nova âncora fiscal, mas ele não nos dá uma ideia de como será feito. Porque, basicamente, não existe segredo, não existe mágica, como ele mesmo falou, tá? Ele falou uma palavra que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, eu vou propor um novo modelo de âncora fiscal e também buscar a sustentabilidade do país e a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Quando você joga as coisas muito para o longo prazo, você fica com receio do curto e do médio prazo, tá? Porque, basicamente, as contas do governo é de que forma? É o que se arrecada menos o que se gasta. Não tem saída, não tem solução. O que acontece é que pouco se fala no novo governo, pouco se fala sobre redução, sobre otimização do gasto, tá? Sobre melhor direcionamento, sobre avaliação da gestão do recurso público. Se fala somente nesses discursos que têm um efeito mais político, até mesmo porque boa parte da população tem pouca base, Kalina, para poder entender de economia, para poder entender de política. Então ele acaba usando um discurso meio que agrada, sabe? Então assim, mas tecnicamente, quem está ali, que são os maiores pagadores de impostos, né, que é toda a população e principalmente as pequenas empresas, você acaba não tendo muita segurança nem confiança nesse tipo de discurso. E uma coisa que, olhando para o discurso do Haddad, faltou 3 pontos que eu achei bem interessante que ele não falou, tá? Primeiro, um discurso mais técnico. Um segundo ponto, tanto ele como o novo governo, em momento nenhum, eles incentivam o empreendedorismo, tá? Porque 90% das empresas do Brasil, 90% das empresas é de pequenas e médias, tá? Principalmente de pequenas empresas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu percebi, ele não explicou como é que vai se dar essa orientação do presidente nos assuntos do Ministério, principalmente no Ministério da Economia, porque ele falou, olha, de certa forma eu vou proteger o presidente Lula, o pessoal pode bater que eu vou estar aqui, eu e a minha equipe. Então, assim, você fica um pouco reticente com esse tipo de fala, e aí o que acontece? Empresário que me procura, o que eu tenho a falar para ele? Segura o caixa, segura os investimentos, não contrata ninguém. Pessoa física que me preocupa, que me procura e fala, Rodrigo, o que eu faço? Eu falo, olha, protege seu dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque são expectativas. A gente não sabe o que virá de plano. Eu torço, claro que civicamente e com muito respeito ao governo que foi eleito, eu torço para que as coisas deem certo. Mas nós, como população, temos que acompanhar e cobrá-los. Agora, professor, então, como que Fernando Haddad pode, então, conquistar a confiança do mercado? Olha, ele tem que buscar, Kalina, ser um pouco mais claro, tá? Não nos planos,
que eu acho que esses planos ainda não estão todos desenhados pela equipe do governo. Apesar de ter tido essa equipe de transição, os planos eu acho que eles não estão totalmente desenhados, tá? A preocupação era ganhar a eleição. Esse que era o primeiro ponto. Agora que eles vão começar a desenhar, por isso que nessa questão do combustível, o Lula, ele prorrogou, o Haddad queria acabar com a desoneração, né, a redução, e aí o Lula falou assim, não, segura um pouco que eu quero ouvir primeiro o presidente da Petrobras, o novo que será eleito. Então isso mostra que em alguns pontos eles ainda não estão certos e estão um pouco inseguros em algumas tomadas de decisões, principalmente do que o mercado e como a população vai achar e vai opinar sobre isso. Agora, para poder finalizar, né, nessa sua pergunta, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser claro, objetivo, convidar a população e a iniciativa privada para poder compreender melhor o que ele tem de plano e dizer que, olha, nós vamos tocar o governo, vamos cuidar da população, vamos cuidar do recurso público com muita austeridade, tá? Vamos cuidar com muito cuidado, teremos uma boa qualidade nos gastos. Esse que é o discurso. Esse que é o discurso que acalma, porque você, eu aqui, todos que estão nos assistindo, o nosso dinheiro dos tributos e dos impostos está na mão dos políticos, está na mão da máquina pública de quem comanda o nosso dinheiro. Então, como é que fica? Uma pessoa que vem para você, faz um discurso genérico, e como é que você dispõe de pelo menos 1/3 de toda a nossa renda, que é basicamente isso que transita no setor público, através de um discurso genérico? Você não tem confiança. Tá? Então, precisa ter clareza no discurso, na fala, mostrar os planos, efetivamente, olha, o que eu vou fazer, o que nós iremos fazer. Basicamente isso. Doutora, mais alguma pergunta? Se tiver um tempinho, gostaria assim, eu queria pegar um gancho sobre a questão que o Rodrigo mencionou sobre longo prazo e queria saber sua opinião de como deve ser aí a relação entre Haddad e Tebet, já que planejamento é uma pasta que vai cuidar justamente desses projetos de médio e longo prazo. Essa é uma boa pergunta, viu, Elaine? Porque o que acontece? Olha só, numa ponta você tem um Haddad que pode até querer fazer a coisa certa, na outra ponta você tem a Simone Tebet, que vai ali cuidar da questão do planejamento, e nessa outra ponta aí desse triângulo você tem a imagem ali e o dedo ali do presidente Lula para poder apontar ou redirecionar algumas das decisões. Quando a gente joga toda essa condição de reorganização e de planejamento para longo prazo, isso, eu acredito que isso não soa muito bem, tá? Porque longo prazo, o que a gente fala longo prazo? 10 anos, 15 anos, isso é muito tempo. Hoje o Brasil, ele precisa de algumas correções que precisam ser feitas no curto prazo, tá? Então, assim, o que isso me trouxe? Me trouxe que tanto a Simone quanto o Haddad vão tentar puxar um certo planejamento e um certo direcionamento da economia com muito mais influência do Estado do que das empresas, né, do capital privado. E isso, a gente já conhece essa história, como é que foi, tá, no passado, com o setor público puxando toda essa máquina. Então, assim, isso eu fico um pouco sem entender e fico, assim, preocupado, porque, assim, quando você joga muito por longo prazo, é certo de que vão querer colocar o Estado e vão vir com aquele discurso de calma, a gente está fazendo, vamos chegar lá, vamos começar, e daqui a pouco, quando você vai ver, as estatais estão superlotadas, tá? O governo, com esse novo arcabouço que ele pretende criar, pode ser bom ou ruim, não sei. Então, assim, o futuro está um pouco incerto. Bom, professor, e além das falas de Fernando Haddad, que a gente percebeu que os primeiros decretos do presidente Lula ganharam protagonismo com o pregão, né? Ele, por exemplo, decidiu retirar estatais como a Petrobras, Correios do programa de privatização, manteve a desoneração dos combustíveis por mais 2 meses, a bolsa despencou, o dólar subiu. O senhor acredita que tenha sido uma reação justa ou exagerada do mercado? Eu acredito que foi justa, porque olha só que interessante. Semana passada, acho que não foi na quinta-feira, na quarta-feira, eu verifiquei a lei sobre a diminuição de PIS/COFINS para a Receita Financeira.
Isso foi na quinta. Aí eu peguei, o que eu fiz? Orientei os empresários, falou, olha, em receita financeira de empresa, porque às vezes a empresa ela tem um pouquinho de caixa, em que a empresa ela aplica, tá, para poder se proteger. Não sabe o que vai acontecer no futuro, se os preços vão aumentar, se vai ter oscilação ou não. Isso foi na quinta. Aí eu orientei uma coisa. Aí hoje saiu uma outra lei falando, olha, a redução de quinta-feira já não vale mais, volta para o valor normal. Então, assim, é muito difícil. E pouca gente sabe no governo, Kalina, que nas empresas, principalmente na pequena empresa, você não tem margem de lucro. Você não tem margem de lucro. O pequeno empresário, que é uma coisa que eu também vi que o Haddad ficou devendo, era o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que sustenta toda a boa parte dos tributos. Então, o pequeno empresário, ele praticamente hoje, ele está numa situação difícil. E essa questão desses tributos e desses artigos que foram citados por você, poxa, o mercado ele vai acabar respondendo à altura. Eu não acho que foi exagerado, é que nós ainda não fomos conquistados de forma correta, de forma com os dados, com a análise. É muito discurso genérico. Espero que isso possa melhorar. Eu torço pelo Brasil, sou brasileiro, e quero que muito dê certo. O Brasil está prestes a iniciar uma nova era econômica? Está, porque ele tem um ponto que ele comentou hoje, que foi muito importante, que eu apoio, que é a questão dele falar assim, olha, o Brasil ele precisa investir e crescer com dessa modalidade de recursos naturais, energias, né, a questão da sustentabilidade. O Brasil ele é de longe um país que tem muita força e muita condição de caminhar à frente dos outros países nessa questão, tá? De diversidade, de sustentabilidade, de meio ambiente, tem tudo isso. Essa parte da fala eu achei bem interessante. Agora, cabe fazer, né? Cabe querer fazer, ter vontade de fazer. E o mundo, para vocês poderem entender, todos os telespectadores, hoje nós temos um governo mais à esquerda, mas o mundo praticamente inteiro ele está mais à esquerda hoje. Se você pegar a maioria dos países no mundo, parece que é um movimento natural. Tá? O mundo está mais voltado à esquerda. Os partidos, né, os governos hoje eleitos, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, é mais à esquerda, mais Estado inchado, mais a máquina pública tomando conta. E o que cabe a nós, como cidadão e como empresários, é aprender a lidar com essa situação, é cobrar os políticos, os governantes, e saber administrar, ou seja, saber dançar essa música. Essa que é a verdade. Doutora? Eu queria complementar o Rodrigo, dizendo que hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, concedeu uma entrevista onde ele falou justamente dessa retomada de crescimento e falou que mais importante que teto orçamentário é uma racionalização orçamentária, ou seja, saber usar bem os recursos, né? E falou muito em redução de custeio e aumento do investimento, né? E falou também de parcerias. Ele quer trazer para o governo federal a experiência das PPPs, né? Ou seja, parcerias público-privado, que já deu certo e tem dado certo em alguns estados. A Haddad, a gente sabe, administrou o terceiro maior PIB do país, que é a cidade de São Paulo, né? Dentro dessa linha, Rodrigo, você acha que a gente pode ter aí boas expectativas com relação a programas de investimento? Pode, caso não seja através daquela famosa história que nós conhecemos, que é referente aos campeões nacionais, tá? Então, assim, se for dessa forma, onde os leilões e as participações sejam ali abertas, tá, a todos os concorrentes da iniciativa privada. Agora, se for destinado, tá, aos campeões nacionais, como a gente viu já no passado, ou até mesmo investimentos de outros países entrando pelo Brasil, por exemplo, investimentos da China, enfim, onde já não tem mais onde alocar recursos, acaba comprando tudo em outros países, eu fico um pouco com receio, tá, Elaine? Mas pode dar certo, se fizer a coisa correta. É claro que eu não estou aqui
e não sou ingênuo de falar para todos os ouvintes aqui que o Brasil ou o mundo tem que ser 100% mercado. Não é isso, tá? A participação dos governos é importante, foi importante na história e é importante hoje. Mas é buscar o tal do equilíbrio, tá? Para quê? Para que o governo faça o que ele sabe fazer de melhor e deixe a iniciativa privada, deixa a iniciativa dos consumidores, da população, poder traçar também os seus caminhos, os seus objetivos. Porque cada um tem um objetivo de vida, cada empresa tem o seu objetivo, seja de crescer, de ganhar mercado, de exportar, de se internacionalizar, e o governo, ele tem que trabalhar ali mais como um árbitro, sabe? E não como um agente que direciona o que cada setor ou que cada negócio deverá ser, ou como deverá fazer, ou o quanto deverá investir. E isso não funciona, tá? Bom, professor, para a gente finalizar então a nossa entrevista, a gente viu que durante a campanha eleitoral o presidente Lula se diz contrário ao teto de gastos. E agora Haddad se comprometeu a apresentar essa nova âncora fiscal ainda no primeiro semestre. Ele vai ter força, doutor, de conseguir reverter esse pensamento, essa vontade de Lula? Olha, o Lula, ele está falando isso do teto de gastos, né? Por quê? Porque isso ainda é um discurso eleitoreiro. Ele sabe bem que as coisas não funcionam assim, tá? Porque na época do Henrique Meirelles, ele acabou criando ali, né, a lei de responsabilidade fiscal, todo aquele aparato que dava um certo controle. Eu acho que ele ainda está um pouco ali no discurso eleitoreiro, ele sabe que a máquina pública também precisa de uma certa... acho que tem alguma imagem aqui Uma na telinha. frente, mas não é minha. Uma telinha, mas não é... Aqui no meu celular tá tudo ok, viu? Mas então, continua assim, falando, professor. Pronto, deu certo. E aí o que acontece? Ainda é um discurso de eleição, tá? Para poder acalmar os ânimos, tal. E tem que ter um controle, mas eu acredito, tá, Kalina, que eles vão entrar com cuidado, tá? Porque hoje as pessoas estão muito mais informadas. Hoje você tem um país dividido entre opiniões políticas. Eu acho que a Elaine pode falar melhor do que eu aqui. Então, assim, hoje a cobrança em cima do governo Lula, ela vai ser muito diferente, tanto pelo Congresso quanto pelas pessoas, né? Até mesmo porque hoje as pessoas estão mais informadas e principalmente porque o mundo é outro. Hoje é um mundo muito mais difícil de desenvolvimento econômico, mas essa parte aí de análise política eu deixo com a Elaine, que é a nossa convidada. Tá certo, professor da FAC São Paulo, economista Rodrigo Simões. Obrigadão pela entrevista, ótima semana, ótimo ano para o senhor. Obrigado, Kalina. Obrigado, Elaine. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite e uma boa noite, um bom ano para todos. Obrigada. Você também.